Oração. Depois de um momento em que eu falava com Deus, o Senhor me deu esta palavra para que eu trouxesse à igreja: o poder da comunicação. Nós precisamos entender o poder da comunicação. Nós precisamos entender o poder das palavras. Nós precisamos entender a importância de saber se comunicar. A palavra do Senhor em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 8, diz assim: pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Oremos. Pai amado e eterno, que o Teu Espírito nesta hora fale aos nossos corações. Que o Teu Espírito esteja iluminando os olhos do nosso entendimento. Que esta palavra ajude o Teu povo a desenvolver uma comunicação poderosa. Que a palavra desta noite ajude cada um aqui que tem dificuldade na sua comunicação. Talvez algumas pessoas, por falta de conhecimento deste assunto, estão sendo impedidos de viver uma vida de abundância. Alguns estão deixando de viver uma vida plena. Algumas pessoas estão com a vida, Senhor Jesus, atada, paralisada. Talvez por falta de saber se comunicar. Mas hoje, eu peço que o Teu Espírito nos mostre qual é o caminho para uma comunicação boa, para uma comunicação poderosa. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, viu, Elton? Graças a Deus pela sua vida. Meus amados irmãos e irmãs, minha abençoada e amada família espiritual. A comunicação, eu queria que você soubesse, é uma arma. A comunicação é uma arma poderosa. Uma das grandes riquezas da vida é saber se comunicar. Uma das grandes bênçãos que o homem pode ter na vida é saber se comunicar. Se você souber se comunicar de maneira correta, muitas portas se abrirão para você. Quando nós aprendemos à luz da palavra do Senhor, sabe qual é o caminho preciso, o caminho da comunicação? As pessoas não têm noção como saber se comunicar é uma ferramenta, é uma arma poderosíssima nas mãos de um filho e de uma filha de Deus. Eu comecei a mensagem com um texto do apóstolo Paulo. Paulo fala no capítulo 14, no versículo 8, ele diz assim: se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Paulo faz, através deste texto bíblico, uma analogia das trombetas utilizadas em grandes batalhas no passado. Se você entende um pouco de história, ou talvez não, mas já assistiu alguns filmes épicos, alguns filmes antigos, alguns filmes de guerra, você vai perceber que sempre que o exército, um grande número de exércitos, de homens, de soldados, iam para a batalha, iam para a guerra, haviam sempre entre eles homens com trombetas. Qual era a finalidade? Deixa eu te explicar. Você imagina um exército, por exemplo, com 5.000 soldados com espadas nas mãos. E mais 5.000 homens com arco e flecha. 5.000 homens a cavalo. Você imagina mais 5.000 homens
na retaguarda, ou seja, um exército com 20.000 homens. Um general, para que ele pudesse controlar todos estes homens, ele ficava no cume de uma montanha, ou num lugar alto, ou se fosse um lugar plano, eles levavam um tablado, alguma coisa que eles armavam ali alto. O comandante ficava numa posição estratégica, que ele ia conseguir ver tudo o que estava acontecendo ali à sua volta. E entre ele, alguns trombeteiros, homens com uma trombeta nas mãos. Qual era a função? Quando ele percebia que era hora de atirar com arco e flecha, você imagina, você acha que no meio daquela confusão, se alguém gritasse, flecha, flecha, alguém iria ouvir a 50 metros, 100 metros, 200 metros? Não. Então, num campo de batalha, quando era o momento de atirarem as flechas, eles então sopravam aquela trombeta e eles entendiam pelo som que era o momento dos flecheiros lançarem as suas flechas. Quando era o momento de avançar, o momento de recuar, o trombeteiro tocava aquela trombeta e a maneira com que ele tocava, eles diziam, bom, estamos perdendo a batalha, recuemos, é hora de recuar, é hora de fugir. Então, tudo isso era conduzido por homens que tocavam trombetas. Veja a função e a importância. A trombeta, ela era uma espécie de sirene, de alarme. Quando, por exemplo, eles estavam ali no acampamento e, de repente, chegavam os inimigos em emboscada. Estava ali 10, 15, 20 mil homens dormindo. Qual era a maneira de acordar aqueles homens? O sinal de alerta. Eles tocavam uma trombeta. Você vê, às vezes, em filmes de guerra, a pessoa quer invadir um castelo, uma muralha, e ficam ali os homens, os soldados, e quando eles avistavam alguém, eles tocavam a trombeta. E, geralmente, o inimigo, eles soltam uma flecha para matar o trombeteiro, para que ele não soprasse a trombeta e ninguém, então, fosse alertado. Seria um alarme, uma sirene, avisando do problema. Ok, depois dessa breve aula de história, o que isso tem a ver conosco? Se o trombeteiro, Paulo está dizendo aqui, se na hora que é para soltar a flecha, ou na hora que o exército tem que avançar, se ele der um som incerto, de maneira que eles não saibam o que está acontecendo, como que eles vão se preparar para a batalha? Como que eles vão agir? Eles vão ficar perdidos e seguramente vão perder a batalha. Entre outras palavras, assim é conosco. Se nós não soubermos nos comunicar, se nós não soubermos falar de acordo com os oráculos, de acordo com a palavra de Deus, se nós não soubermos usar uma palavra precisa, nós podemos colocar a nossa vida, sabe, uma vida aí de escassez, de portas fechadas. A falta de comunicação, ela é capaz de lhe fechar muitas portas. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, que é a continuação, capítulo 14, versículo 9, que é a continuação do texto do versículo 8, diz assim, assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Então, às vezes, você sabe que a pessoa, você conhece alguém e fala, bispo, eu conheço uma pessoa que é extremamente inteligente. Bispo, eu conheço uma pessoa que é de um conhecimento, de uma sabedoria, é uma pessoa impressionante, uma competência, mas a pessoa não sabe se comunicar. Alguns alegam, que o problema é a timidez. Bispo, tem uma pessoa, a pessoa assim, é uma inteligência, mas quando você vai conversar com a pessoa, sabe, a pessoa trava, a pessoa não sabe pôr a inteligência que ela tem para fora. Então, a pessoa não sabe colocar as palavras. Às vezes é o oposto disso, Às vezes a pessoa é extremamente inteligente, é de uma cultura, é de um entendimento, é de uma capacidade assim, técnica e etc. No entanto, é uma pessoa dura com as palavras, é uma pessoa ignorante,
É uma pessoa que, sabe, não tem papas na língua, como se diz no velho português. É uma pessoa que, sabe, fala, né? Ela não tem, por mais que tenha conhecimento, mas na hora de falar, parece um trator falando. Então, tudo isso são fatores de falta de sabedoria na comunicação. Olha, às vezes você pega um indivíduo, uma pessoa, que notoriamente é muito mais inteligente do que outro. Às vezes você vê e fala, meu Deus, aquela pessoa fez curso, estudou, é uma pessoa extremamente capaz. Mas na hora de falar, a pessoa não sabe expressar, não sabe falar aquilo que ela sabe. Isso acontece às vezes até com um professor. Às vezes você vê uma pessoa, tem uma didática, escreve um livro maravilhoso, você lê o livro e fala, meu Deus, que ser humano competente. Olha que livro extraordinário que essa pessoa fez, olha que texto maravilhoso que essa pessoa escreveu. A pessoa é maravilhosa com o texto, mas quando a pessoa vai contextualizar o que ela escreveu falando, a pessoa não tem capacidade de falar. Então, a comunicação é uma arma muito, muito, muito poderosa. Então, nós precisamos entender qual é o caminho de uma boa comunicação. Qual é a forma de nós desenvolvermos uma boa comunicação? Bispo, eu sei que uma boa comunicação, ela parte de alguém que vai ler muito e vai fazer um curso, né, para poder aprender a falar. Não, calma. Isso é bom, isso é importante, isso é maravilhoso, mas a boa comunicação que eu quero que você entenda vai além disso. Porque tem pessoas que até falam bem, tem até uma maneira boa de falar, mas isso também não significa que ela tem uma boa comunicação. Porque uma boa comunicação, ela é estabelecida através de uma comunicação com Deus. Se eu quero ter uma boa comunicação, a boa comunicação começa quando eu estabeleço uma boa comunicação com Deus. Porque não adianta eu ter uma boa comunicação com as pessoas se eu não tenho uma boa comunicação com Deus. Por quê? Se eu não tiver uma relação com Deus, uma boa comunicação com Deus, uma vida com Deus, a minha comunicação, ela é interrompida. E aí as portas começam a se fechar. Olha o que Tiago fala no capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis. Porque pedis mal. Ou seja, a pessoa pede, ela tem uma comunicação. A pessoa sabe pedir, sabe falar, mas não recebe. Porque pede mal. Por que ela pede mal? Porque ela pede para se esbanjar nos seus prazeres, nos vossos prazeres. Então veja, muitas coisas não acontecem por conta de não saber pedir. Porém, esse fato de não saber pedir, não é que a pessoa não saiba falar, não é que a pessoa não sabe se comunicar, ela sabe falar, ela sabe pedir, ela sabe se comunicar, porém, o relacionamento dela com Deus, a intimidade dela com Deus, está falha. Por quê? Aqui a Bíblia diz, pede mal e não recebe, porque quer esbanjar, quer apenas pensar em si, no seu próprio prazer. Então, esse fato aqui está relacionado à falta de sabedoria e intimidade com Deus. Não saber pedir, ou melhor dizendo, saber pedir, mas pedir mal, está relacionado à falta de sabedoria. E hoje a gente se depara com pessoas que sabem falar, sabem orar, mas não têm sabedoria para orar, não têm sabedoria naquilo que pedem, não tem discernimento por falta de um relacionamento íntimo, saudável e maduro com Deus. Quem está compreendendo? A Bíblia diz aqui, pedis e não recebeis porque pedis mal. Esse fato é falta de sabedoria. É muito importante como um filho de Deus e uma filha de Deus que você busque conhecimento. É muito importante que eu, como um homem de Deus, você como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um jovem cristão, que você busque conhecimento de Deus. Porque esse conhecimento vai gerar sabedoria e vai ajustar a sua comunicação na hora de pedir.
Porque quando eu tenho um relacionamento, uma relação com Deus, eu ajusto a minha maneira de pedir. Eu sei o que eu vou pedir, eu sei, a minha comunicação está alinhada à vontade de Deus para a minha vida. Você consegue compreender isso? Então, como que esse ato, bispo, se inicia? Como que eu posso ser alguém que tem uma boa comunicação, uma boa palavra? Como eu posso ser alguém que pode gerar cura, que pode ajudar as pessoas? Eu tenho que ter um relacionamento com Deus, porque essa sabedoria, o relacionamento com Deus gera sabedoria. E essa sabedoria vai te ajudar na sua comunicação. Essa sabedoria vai fazer com que você tenha uma comunicação correta. Olha o que diz Lucas 6:45. O Senhor nos diz assim: o homem bom, do bom tesouro, do coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Ou seja, o homem bom é aquele que sabe se comunicar. O homem mau é aquele que não sabe se comunicar. Agora, o que difere um do outro? O que difere um do outro? A Bíblia diz, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então perceba que um coração cheio da palavra acaba tendo uma boa comunicação. Ou seja, se eu tenho um coração cheio da palavra de Deus, a minha comunicação vai consistir numa comunicação de sabedoria. Eu vou saber me comunicar, eu vou ter as palavras certas nos meus lábios, as portas vão se abrir para mim. A sabedoria de Deus nos coloca à frente da sabedoria do mundo. Deixa eu te explicar isso. Porque às vezes você conhece alguém que fala super bem. Alguém tem assim sabe, você vê aquela capacidade da pessoa e as pessoas atribuem muito quando alguém fala bem, fulano é muito inteligente. Olha, essa pessoa olha, vou te falar, eu não tenho nada contra as pessoas que estudam, pelo contrário, eu incentivo muito. Mas eu quero que você saiba que às vezes você vê pessoas que falam muito bem, falam super bem, têm uma capacidade de falar. No entanto, a sabedoria dessa pessoa não é nada comparada à sabedoria de quem conhece a Deus e vive em conformidade com a palavra. Porque mais do que meras palavras, é ter um coração imerso na palavra. É ter um coração inundado da palavra. É ter um coração que quando fala, transborda a palavra. Isso é saber se comunicar. Saber se comunicar ou ter poder na comunicação é ter um coração que transborda a palavra de Deus. Se o seu coração for um coração que transborda a palavra de Deus, você terá uma comunicação poderosíssima nesta terra. Se você quer conhecer alguém que tem uma comunicação poderosa, se você quer conhecer alguém que fala com autoridade, se você quer conhecer alguém que fala bem, e a palavra desta pessoa é uma palavra precisa, é uma palavra cirúrgica, é uma palavra que cura, é uma palavra que tem poder, é alguém que fala e tem conhecimento da palavra de Deus. Então a palavra de Deus te coloca à frente das pessoas. A palavra de Deus ajusta. Por quê? Bispo, por que uma pessoa que conhece a palavra tem uma comunicação poderosa? Porque a palavra ela tem o poder de transformar a nossa vida. A palavra faz você viver e vivenciar de acordo com a palavra. A palavra apara da sua vida aquilo que te faz, às vezes, falhar na vida. A palavra tem esse poder. Olha só, às vezes, quando alguém se apoia, presta atenção no que eu vou te falar, que isso é muito sério. Quando alguém apoia a sua vida no conhecimento humano. Olha só quando alguém apoia a vida apenas na base humana, no conhecimento lógico, no conhecimento racional, ou até mesmo na ciência. Quando alguém diz assim, não, eu conheço muito, eu tenho muita ciência, eu tenho muita cultura, eu tenho muito entendimento, isso é maravilhoso. Isso todos nós deveríamos ter, se não temos, deveríamos buscar ter. Isso é importante, você conhecer a ciência, conhecer a história, aprender tudo, isso é maravilhoso. Agora, presta atenção, é a palavra que te coloca acima de tudo isso. Veja só o que diz Isaías 19:11. Na verdade, são nécios os príncipes de Zoan,
Olha só. Os sábios conselheiros de Faraó, diz o profeta Isaías, dão conselhos estúpidos. Deixa eu te explicar isso aqui. Presta atenção para você entender o que é um conselheiro estúpido. Às vezes você vê alguém que fala assim, tem uma vivência extraordinária, alguém que estudou muito, alguém que já viveu, tem até um cabelinho branco, sabe? Pessoa que tem experiência de vida, que é gostoso você sentar e conversar. Mas às vezes na hora de dar um conselho, dá um conselho estúpido. Quer um exemplo? Às vezes você vê numa situação, às vezes vamos dar um exemplo, é um casamento. Às vezes tem ali um problema entre o marido e a mulher, às vezes o filho vai na casa da mãe, não aguento mais, muito problema com a minha mulher, agora ela inventou que ela quer uma TV nova, não sei o que lá. Vou te falar, larga. Olha, tua mulher é muito metida, é muito antipática, vou te falar a verdade. Olha, você não é igual ao teu pai, porque teu pai é que fosse teu pai já tinha dado um chute. Às vezes é alguém que é estudado, alguém que tem diploma, PhD, ThD, FHD, GV, Bolsa Família, Bolsa Rural, Bolsa Fazenda, tem tudo. E vai dar qual conselho? Estúpido. Estúpido. Conselho estúpido. A pessoa vai dar um conselho estúpido. Então, às vezes, nós precisamos compreender, ter essa dimensão, ter esta clareza do seguinte: não é porque a pessoa tem um conhecimento secular, da ciência, isso tudo é maravilhoso, quem não tem deveria ter, quem não tem deve buscar ter, isso é lindo, isso é fantástico. Agora, isso não vai gerar em nós uma comunicação poderosa. Porque o que gera uma comunicação poderosa é o conhecimento da palavra, é a sabedoria de Deus. Diga, o que gera uma comunicação poderosa é a palavra de Deus. Porque quando eu me comunico com a palavra, você vê a sabedoria. Às vezes você pega um homem, a mesma situação, uma senhorinha simplesinha, que às vezes pouco estudou, pouco conhece da vida, às vezes pouco saiu de casa, cuidando da família, o mesmo cenário, a mesma situação, o filho chega lá, vai se queixar, a mãe vai e fala, vou falar uma coisa para você, meu filho, volta para a tua casa, vai cuidar da tua mulher, ora por ela, sabe, vocês têm que orar juntos, vocês têm que buscar Deus, olha, é tua mulherzinha que Deus te deu, você tem que cuidar da tua mulher, como teu pai cuida de mim, olha teu pai como cuida tão bem de mim, graças a Deus nós estamos aqui, se tua mulher quer, tenta comprar para ela, se não der você conversa, mas não fica pensando bobagem não. Isso é um conselho poderoso, um conselho sábio. Então, você percebe que a Bíblia nos capacita além. Olha só, como pois direis a Faraó, sou filho de sábios, filho de antigos reis? Todo conhecimento, ele é enriquecedor, ele pode te enriquecer. Porém, o conhecimento, sem o conhecimento de Deus, torna também as pessoas arrogantes. Às vezes você vê um indivíduo que ele acha que ele é melhor do que alguém. Às vezes um indivíduo que ele não tem um conhecimento de Deus, ele acha que o seu conhecimento o sobrepõe. Tem pessoas que acham que o povo cristão é um coitadinho. Coitadinho, isso é um bando de analfabetos. É um povo bitolado. Às vezes a pessoa se torna um pouco arrogante. Às vezes o conhecimento, até o conhecimento bíblico, deixa eu te explicar uma coisa, até o conhecimento bíblico, se a pessoa não tiver discernimento espiritual, a Bíblia fala que a letra, tem gente que pega a Bíblia, e eu ensinei na nossa aula, tem gente que pega um versículo e quer levar ele goela abaixo ao pé da letra. Porque a pessoa não sabe identificar, não sabe fazer a análise do texto, não sabe entender como que a gente faz a compreensão de um texto. Eu ensinei bastante para o pessoal na aula, no curso de teologia. Se você quiser saber, se matricule. O ano que vem você faça o primeiro ano, depois no próximo ano, 2022, você vai aprender isso aí. Se você não está participando do curso, perdeu. Ou
Talvez antes, né? Mas vamos lá. Você está entendendo o que eu estou falando? Está dando para compreender? Agora, bispo, se uma pessoa ela não tem sabedoria de Deus, um filho de Deus, vamos trazer para cá. Nós, filhos de Deus. Se nós não tivermos sabedoria de Deus, a nossa comunicação ela pode ser uma comunicação estragada. Se eu e você não tivermos, sabe, essa vida alinhada com Deus, a nossa comunicação, ela não é uma comunicação poderosa. A tua oração não é poderosa, aquilo que sai da tua boca não tem poder, aquilo que você fala não tem poder de ajudar o teu filho, aquilo que você fala não tem poder de ajudar a tua família, aquilo que você fala não tem poder de curar as pessoas, aquilo que você fala não tem poder de impressionar, aquilo que você fala não tem autoridade, se você não tem um conhecimento e uma vivência da palavra, se você não tem uma submissão da palavra. Deixa eu te mostrar isso na Bíblia, para você compreender, porque tem pessoas que às vezes até conhecem a palavra de Deus, mas não tem uma submissão à palavra. Conhece a letra, tem gente que fala da letra. A Bíblia tem um espírito por trás da letra. Mais do que conhecer a letra, é submeter ao Espírito, é submeter-se à vontade de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Põe para mim aí, por favor, o próximo texto. Provérbios 6, 16. 6 coisas o Senhor aborrece. E a sétima? A alma do Senhor abomina. O que é isso? Olhos altivos, falta de sabedoria. Língua mentirosa. É uma boa comunicação? Não. É uma comunicação poderosa? Língua mentirosa? Você precisa mentir para prosperar? Você precisa mentir para poder conseguir um negócio bom? Você precisa mentir para poder conseguir alguma coisa na vida? Não. Muito pelo contrário. Se alguém precisa fazer isso, não é uma comunicação poderosa, é uma comunicação mentirosa. E a Bíblia diz que Deus se aborrece disso. Mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Agora, olha o 19. Testemunha falsa, que profere mentira, e o que semeia contendas, olha o que Deus abomina. Uma testemunha falsa, ou seja, uma comunicação falsa, e uma pessoa que profere mentiras, ou seja, que profere contendas, semeia contenda. A boca da pessoa tem uma comunicação realmente estragada. Então, uma comunicação, quando ela é carregada de mal, é porque é uma comunicação que não tem Deus, falta Deus na comunicação. Se a tua boca tem sido uma boca que semeia contenda, uma boca murmuradora, uma boca que só questiona, que só reclama, que só vê, sabe, palavras de morte, palavras de derrota, falta um alinhamento com as coisas de Deus. Sua comunicação não é boa. Você pode até falar bem, mas tua comunicação não é boa. Você não tem comunicação com Deus. Aquilo que você comunica não tem poder. Eu quero fazer você entender. Porque mais do que falar bonito, é aquilo que eu falo, aquilo que eu comunico, ter o poder de mudar e gerar transformação na vida das outras pessoas e na minha própria vida. A minha comunicação, ela tem que ter o poder de gerar cura na vida das pessoas que me ouvem. A minha comunicação tem que ser carregada do Espírito de tal maneira que ela vai ajudar as pessoas a construírem um futuro melhor, uma vida melhor. Isso é uma comunicação poderosa. Mais do que palavras belas e bonitas, é uma palavra cirúrgica e precisa que toca a alma e o coração das pessoas. Às vezes eu vejo pessoas na nossa igreja que às vezes se comunicam lá no nosso grupo. Às vezes a comunicação pode ter um erro de português, 2, 3, mas é uma comunicação poderosa, porque é uma comunicação que comunica o Espírito da graça de Deus, que comunica o poder de Deus, a essência de Deus. E às vezes você vê um texto maravilhoso, muito bem empregado, com vírgula, sem um erro qualquer, mas não é empregado de poder, não é empregado de autoridade de Deus. Então a boa comunicação é aquela que tem poder de gerar mudança e transformação na vida das pessoas. Vou repetir,
a boa comunicação é aquela que tem a capacidade e o poder de gerar mudança e transformação na vida das pessoas. Isso é uma comunicação poderosa. Isso é uma comunicação poderosa. Então, como que eu tenho que agir com esse tipo de comunicação? Porque olha o que o salmista fala. Salmos 12, 2. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e o coração fingido. Meu Deus, o que é isso? Às vezes são pessoas que têm conhecimento bíblico, às vezes são pessoas que têm conhecimento da ciência, conhecimento secular, é pessoa inteligente, letrada, estudada, mas fala com falsidade. A língua é uma língua bajuladora. E o coração é fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores. A língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Tem gente que é assim, diz, quer saber de Deus? Eu tenho conhecimento, eu sei isso, eu sei aquilo, eu sou letrado, eu sou doutorado, eu sou mestrado, eu sou orquetrado, eu sou biolado, eu sou doidado, eu sou, sei lá, o que é na vida. Tem gente que surta, porque acha que a sua falácia tem poder. Acha que a sua falácia lhe abrirá a porta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não há palavra que abra a porta, senão a palavra poderosa que vem dos lábios do Senhor. Porque é Ele que abre e ninguém fecha. É Ele que fecha e ninguém abre. E se há autoridade e poder na comunicação, é naquele que tem vida e intimidade com Deus. Essa pessoa tem poder na hora de falar. Essa pessoa tem poder na sua comunicação. Agora, a sabedoria deste mundo, com todo respeito, volto a dizer, pelo amor de Deus, você tem que estudar, você tem que buscar conhecimento, isso é fundamental. Isso alinhado à palavra, meu Deus do céu, é lindo. É lindo. Olha, o conhecimento secular atrelado a um conhecimento de Deus, meu Deus, é lindo demais, é lindo, é gostoso demais, é poderoso demais. Agora, separado do conhecimento de Deus, o conhecimento do mundo, é tido por Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 19, porque a sabedoria deste mundo é o quê? Loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia deles. Então, o sábio é pego na sua própria astúcia, porque a sabedoria, às vezes, com todo respeito, a pessoa se torna arrogante, sabia? Ela se acha melhor do que o outro. Às vezes você vê aí na imprensa brasileira, jornalista, às vezes acha que tem um rei na barriga, acha que é melhor do que o outro. Você vê pessoas que às vezes querem tirar o barato do outro. Às vezes você vê pessoa rindo, tirando o barato. Olha o que fulano falou lá. Ridiculariza. Mal sabe essa pessoa que a palavra de poder não está na sabedoria deste mundo, que por Deus é considerado loucura. Bispo, o que eu preciso compreender? Que eu tenho que ter uma comunicação que comunica a Deus. Eu comecei o culto, se você se recordar, qual foi o texto que eu comecei o culto? Aquele que fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Não foi assim que eu comecei o culto? Então, aquele que fala tem uma comunicação que comunica as coisas de Deus, porque você vai ter sabedoria. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Bispo, por que é importante eu ter uma vida alinhada com Deus? Bispo, por que é importante, é fundamental eu ter uma vida desenvolvida na palavra? Deixa eu te explicar por quê. Se você quer ter prosperidade, você precisa ter uma vida alinhada com Deus. Se você quer ter portas abertas, você precisa ter uma vida alinhada com Deus. Se você quer ser bem-sucedido como homem, como mulher, você precisa ter uma vida alinhada com Deus. Se você quer ser bem-sucedido e honrado na sua vida profissional, você tem que ter uma vida alinhada com Deus. Se você quer ser alguém que mantém o seu emprego e tem honra no seu emprego, você tem que ter uma vida alinhada com Deus. É esse alinhamento com Deus, presta atenção, que vai fazer com que você, na hora de falar, não mate a sua vida.
às vezes as pessoas, tem um ditado popular, não sei se vocês conhecem aqui em Itanhaém, aqui não sei se conhecem porque não tem muito peixe aqui na região, não tem mar, não tem rio para pescar, não sei se vocês conhecem essa expressão, mas no lugar que tem muita praia, muito rio, as pessoas conhecem, que diz assim, o peixe morre. Ah, então você conhece, aqui tem praia, né? Ah, tem, então tá bom. O peixe morre pela... Você sabia que tem gente que perde o emprego pela... Sabia que tem gente que destrói a vida pela... Sabia que tem gente que destrói a família pela... Tem gente que não arruma emprego pela... Tem gente que a vida não anda pela... Tem gente que as amizades são desfeitas por causa da sua... Tem gente que morre pela boca. Tem gente que hoje tem uma má fama por causa da sua boca. Olha a importância de saber comunicar e ter uma comunicação poderosa. Por quê? Porque a palavra de Deus faz com que você não morra pela boca, mas que você viva pela sua boca. Faz com que você tenha prosperidade através daquilo que você fala. Faz com que as portas se abram através daquilo que sai da tua boca. Faz com que você seja honrado por aquilo que sai da tua boca. É o contrário. Então você tem honra, dignidade, você tem prestígio, você tem autoridade, você tem notoriedade, você tem a bênção de Deus quando você fala, quando você abre a tua boca. Bispo, isso é bíblico? Vejamos. Sábio Salomão, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, o que acontece? Come do seu fruto. Veja como isso é maravilhoso, como isso é sério, como isso é gostoso da gente entender, como isso é gostoso da gente compreender. A morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, uma vida com uma comunicação saudável, poderosa. Sabe, isso tudo aqui gera mudança, gera transformação, gera cura. Isso é maravilhoso. Deixa eu te dizer uma coisa. O relacionamento com Deus sobrepõe as nossas limitações de falar. Você sabe que o nosso relacionamento com Deus, ele tem a capacidade de romper em nós algumas limitações humanas que nós temos. Eu vou te explicar uma coisa. Tem gente que, assim, é extremamente tímido, tem uma capacidade, um conhecimento, tem, sabe, muitos atributos maravilhosos, mas na hora de falar, por exemplo, em público, a pessoa, não consigo. Tem gente que é inteligente e tal, às vezes está numa oportunidade de emprego, a pessoa senta ali numa entrevista, a pessoa fala, pois não, por que eu devo te contratar? Não sai. Fala, aí a pessoa depois ela se bate, puxa o cabelo, eu não sei, na hora eu travei, mami, eu entrei em pânico. Tem pessoas que falam, olha, você tem que ir lá conversar com tal pessoa. Eu não vou, não, não, não vai você. Não, vai você porque você conhece. Não, eu não sei, não sei. Eu tenho vergonha, não vou. Tem gente que se esconde. Deixa eu te dizer, quando a gente passa a ter um relacionamento com Deus, você sabe que até a nossa comunicação, ela se torna uma comunicação forte. A palavra de Deus tem o poder de vencer a timidez. Toda pessoa que se envolve com a palavra, ela não percebe, mas a timidez dela vai sendo colocada de lado. Eu já vi isso aqui na igreja, pessoas que chegaram aqui, pareciam, sabe, a pessoa parecia um bichinho do mato, e a pessoa parecia aquele porquinho da Índia, sabe, que ele se enrola todo e só vê aquele espinhozinho e fica, aí não quero falar com ninguém, de repente você vê a pessoa falante, você vê a pessoa, porque ela se envolveu tanto com as coisas de Deus, a pessoa está tão imersa nas coisas de Deus, está tão inundada de Deus, o coração está tão cheio de Deus, que aí ela abre a boca e Deus vai falando, Deus vai capacitando, ou seja, o Espírito por trás da palavra tem o poder de vencer a timidez, a limitação das pessoas. Muitos aqui já passaram por isso, sabendo o que eu estou falando. Então, às vezes a gente tem dificuldade de falar, tem dificuldade de se relacionar com o próximo, tem dificuldade de se relacionar com o irmão, mas quando você vai se inundando de Deus, você vai percebendo a importância de você falar. Tem gente que entra aqui, não abraço ninguém, eu não gosto de abraçar. A pessoa vai se envolvendo com Deus, dali a pouco está abraçando um, está abraçando o outro, conversando com um, conversando com o outro. Tinha gente que chegava na igreja, agora, nesse período de pandemia, um pouco mais complicado, né? Mas daqui a pouco volta tudo ao normal, em nome de Jesus. Mas a pessoa chegava na igreja, acabava o culto, antes de eu dar a bênção final, a pessoa já estava no carro, já ligava o carro e ia embora, bicho do mato. Aí, sabe, vai ouvindo a palavra, aquilo vai sarando, vai curando, a pessoa vai
Daqui a pouco a pessoa era o último a sair da igreja, ficava tomando lanche, batendo papo. Por quê? Isso demonstra que a palavra curou a pessoa, demonstra que a pessoa se envolveu tanto com Deus que ela foi vencendo as suas limitações. A palavra tem o poder de fazer você vencer a sua limitação. A palavra tem esse poder. Olha só que coisa maravilhosa que diz a Bíblia em Êxodo, no capítulo 6, versículo 10. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Olha o 12. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó e não sei falar bem? Como é que Moisés dizia? Eu não sei falar, eu não vou. Deus capacitou Moisés, Deus adestrou a boca de Moisés, e Moisés falou. Moisés foi extremamente honrado e capacitado por Deus. Você pega o profeta Jeremias, então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amado, pode acreditar, Deus capacita você a perder a timidez. E quando isso vai acontecendo, você perde a timidez em tudo quanto é lugar. Você chega num lugar para conversar com as pessoas, você começa a falar, você abre a tua boca, Deus vai falando. Deus vai te capacitando, você fala: meu Deus, que inteligência que eu não sei de onde eu tirei esse negócio aqui. É Deus. A sua comunicação, porque boa comunicação não é o fato de saber falar bem, porque para isso tem curso aí, né? Curso para perder timidez, tem curso, como é o nome, de oratória, né? Tem curso de oratória, eu já fiz curso de oratória, é muito bacana. Se você tem vontade de fazer, eu incentivo você a fazer, isso é maravilhoso. Agora, não é só você saber falar, porque mais do que saber falar, é o que te motiva a falar. Mais do que saber falar, é o que te influencia, o que te leva a falar. Deixa eu explicar para você entender. Se eu tenho por trás de mim, sabe, um espírito me dirigindo, me conduzindo, ele vai me inspirar a falar aquilo que é correto, aquilo que é certo. Então, deixa eu te mostrar isso biblicamente para você entender, que assim, bispo, quando a pessoa fala algo, a pessoa tem uma fala, uma comunicação, se por trás dela há uma direção, uma instrução, aquilo que ela fala é maravilhoso. Se não há, é terrível. A morte e a vida estão no poder da língua. A boca fala do que está cheio o coração. E por aí vai. Então vamos lá. As maiores brigas, as maiores confusões são por falta de sabedoria. Ou seja, o que está incentivando a pessoa, o que está motivando a pessoa a falar, está fazendo com que ela fale bobagem, com que ela gere destruição. Por falta de aplicar a sabedoria do reino na hora de falar, tem gente que fala bobagem. Então vamos lá. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Então vamos lá. A palavra dura, ela é uma palavra dita por falta de sabedoria. Ela gera problemas de relacionamento. Relacionamento familiar, profissional, gera diversos problemas. Vamos pensar juntos, eu e você. Você conhece alguém que hoje vive brigado com a família, não fala com o irmão, não fala com a irmã, não fala com o pai, não fala com a mãe? Conhece alguém assim? Tem pessoas que... Você conhece alguém que já perdeu o emprego por não saber falar? Ou por falar bobagem? Já conhece alguém? Tem um monte de gente. Eu trabalhei com uma pessoa de uma capacidade profissional, mas quando eu percebia que a pessoa começava a ficar nervosa, eu falava: meu Deus, vai dar ruim. Mas era dito e feito. E eu ficava tentando colocar pano frio, sabe? Água fria. Não, mas a pessoa falou isso que eu entendi.
Não sei, mas se foi também, não, eu já... Mas quando não tem ninguém para... Você vê, tem gente... Arruma pé de guerra na família. Porque o que está por trás da pessoa, leva ela a falar, motiva ela a falar, não é o espírito da graça. Aí a pessoa fala bobagem. E a pessoa arruma confusão onde passa. Arruma problema, arruma encrenca. Eu trabalhei com uma pessoa que era de uma capacidade profissional fora da medida. Um dos melhores funcionários que eu tinha. Chegou um dia que eu tentei segurar um dia o dono falou assim, faz favor para mim, manda fulano embora. E se você não mandar, eu mando você e ele junto. Eu disse, é para já. Falei, fulano, você está demitido. Não faça isso. Falei, não, se eu não mandar você, vou eu e você. Vá com Deus, o peixe morre pela boca, problema teu. Porque tem hora que não dá para você segurar. Não dá para segurar. Porque o que está por trás, motivando a pessoa, não é o espírito. É falta de sabedoria. Porque quando há sabedoria, diz a Bíblia, ela tem uma resposta branda que desvia o furor. As maiores brigas, as maiores confusões são por falta de sabedoria na comunicação. Por quê? Porque o que está influenciando a pessoa, o que está motivando a pessoa a falar, seguramente não é o Espírito da graça de Deus, não é a palavra de Deus. Quem está compreendendo? Estou falando alguma bobagem, igreja? Você conhece alguém que já teve problema na vida, ou você já teve problema na vida por conta do que você já falou? Você não teve uma comunicação sábia, poderosa. Estou aqui para te ajudar a mudar isso. Existem muitas pessoas com problemas de relacionamento. Tem gente com problema de relacionamento, tem gente que não sabe. Você fala assim, às vezes é um irmão seu, você fala, meu Deus do céu, meu irmão, minha irmã, todo lugar que chega tem encrenca, meu Deus do céu, é diferente de mim. Por que é diferente de você? Porque você é alguém submetido à palavra, porque você é alguém que está com a vida debaixo da vontade de Deus, o Senhor te capacita na hora de falar, você refreia a tua carne, você segura a tua língua, na hora que dá vontade de você dar um xingo, um soco, você fala, não, eu vou pôr na mão de Deus, sabe? Isso é poder na comunicação. Amém? Olha, está cheio de pessoas, amados, brigados. Tem gente que o ambiente profissional, quando a pessoa chega, meu Deus do céu. A pessoa entra, todo mundo já fala, meu Deus do céu. Chegou o entrave da nossa vida, meu Deus do céu. Ô fulano, vai lá e fala, eu não vou não. Não, fala você com ele, eu não vou falar com ela não, Deus me livre. Não, eu não vou estragar meu dia. A pessoa não quer falar com a outra porque ela sabe que se ela falar, vai estragar o dia dela. E vai mesmo. Porque a pessoa tem uma comunicação carregada, pesada, ruim. Olha o que diz Tiago 3,6. Ora, a língua é água. Não. A língua é fogo. Mundo de iniquidade, misericórdia. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira meu Deus do céu. Olha o que a língua é. Tudo que eu estou falando para você aqui. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A língua de algumas pessoas gera um inferno na vida delas. Veja o que uma má comunicação é capaz de fazer. Aliás, é capaz de fazer não, tem feito. Tem posto fogo em carreiras, em famílias e etc. Aí, você pode colocar uma lista de coisas que a comunicação da pessoa atrai. Gera problema. Onde a pessoa chega, só a palavra dela é amarga, a palavra dela é ruim, a palavra dela é negativa, a palavra dela é de derrota, a palavra... Misericórdia. Provérbios 12:18. Alguém cuja tagarelice é como pontas de espada. Mas agora eu quero falar da língua sábia. Mas a língua dos sábios é medicina. Eu queria, nesses minutos finais que eu tenho, encerrar falando com você sobre essas questões do que nós temos que fazer. Eu quero que você entenda que se você submeter a sua vida à vontade de Deus,
se você submeter a sua vida à autoridade de Deus, se você submeter a sua vida à autoridade do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus, você vai ter uma comunicação poderosa, capaz de ser como uma medicina na vida das pessoas. Sabe o que é medicina? É quando você tem uma palavra que cura o coração das pessoas. Sabe o que é uma palavra poderosa? É aquela palavra que põe um pano frio aonde está fervendo. Uma palavra poderosa é aquela palavra que quando você fala, você cura o ambiente. É alguém que aonde chega, pacifica. Aonde chega, sabe, a sua palavra é luz para o coração das pessoas. As pessoas vão te procurar porque vão saber que você é alguém que tem instrução para dar. As pessoas vão ligar para você pedindo conselho, porque sabe que o teu conselho é um conselho que cura, é um conselho bom. Bispo, mas eu sou essa pessoa amargurada, cuja minha boca tem feito difamação. Eu sou essa pessoa que, sabe, a minha boca tem arrumado encrenca. Eu já me arruinei na vida por conta disso. Hoje, você tem que dar um basta. Agora, o basta não é dizer eu vou sair daqui e vou falar melhor. Não! Porque não é falar bonitinho. Não é forçar a barra para falar. Porque isso aí é falsidade, é tagarelia, sabe, é uma enganação. Sabe, tagarela, só fala. Não é isso. É ter uma vida imersa, sabe, imergir a sua vida na vida de Cristo. É deixar o rio de Cristo fluir dentro de você. É submeter em obediência à palavra. É render-se aos pés do Senhor ao ponto de não haver mais separação, distinção de Cristo e você. É estar inundado de tal forma que aquilo que sai da tua boca vai ser sempre uma palavra que vem do coração de Deus. Nós temos que colocar no nosso vocabulário a palavra. Nós temos que ter uma palavra nos nossos lábios, precisa, uma vida alinhada com esta palavra, porque mais do que palavras são atitudes. A igreja precisa entender que se eu tenho uma vida, que o meu coração é cheio de Deus, é cheio da palavra, é cheio, aquilo que sair da minha boca só vai sair coisa boa. Sabe, eu não tenho medo de algumas pessoas falar. Eu não tenho medo, porque eu sei que algumas pessoas quando vão falar, vão aconselhar, a pessoa está tão inundada de Deus, o que vai sair da boca dela é coisa boa. É coisa boa. Agora, tem gente que você fala, meu Deus do céu. Tem gente que você fica com medo. Então, como que a gente pode fazer isso? Como que eu posso fazer isso? Eu tenho que ter uma boca que gera cura. Olha o que diz o Provérbios 16, 24, para eu encerrar. As palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Eu encerro dizendo o seguinte, o que são palavras agradáveis? São palavras que saem de um coração cheio de Deus. Que o seu coração esteja cheio de Deus. Que você esteja, sabe, que você possa imergir a sua vida na vontade de Deus. Que você possa rever como você tem vivido a sua vida com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, o que me empurra, o que me impulsiona é a palavra. Toda decisão que um ser humano toma na vida, comportamento humano, nós vamos consultar um histórico dentro de nós. Toda atitude que você toma na vida, se você tomou uma atitude, você só tomou aquela atitude porque ela está dentro de você. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Quando eu vejo alguém que só difama, só fala mal, só fofoca, só palavra de derrota, só palavra ruim, não me causa estranheza, é apenas a leitura que eu faço. O coração da pessoa está cheio disso. Então tem que haver uma substituição. Porque não dá para encher o coração das duas coisas. A Bíblia diz que o nosso coração não pode jorrar da nossa boca água doce e água amargosa. Não pode, não há espaço para os dois. Não há espaço para os dois. Só há espaço para um ou para o outro. Um que arruina a vida e um que gera cura. Se você quer curar a tua vida, a tua casa, os teus relacionamentos, isso tudo só pode acontecer
Se você começar a envolver a sua vida com essas questões de Deus, com Deus, aí, quando você falar, se torna algo natural. Você sabe que eu aprendi a pregar sem falar de Deus? Eu aprendi a ministrar no coração das pessoas sem falar de Cristo. Eu aprendi que às vezes quando eu não falo de Deus, eu estou falando mais de Deus do que nunca. Às vezes em conversas com pessoas que não são da igreja, eu pouco falo de Deus, mas muito falo dele. Porque mais do que falar em nome de Deus, é as pessoas verem que as minhas palavras transmitem a verdade de Deus. Eu queria que você hoje buscasse isso para a sua vida, sabe? Para a sua comunicação ser poderosa. Para quando você falar uma coisa, você não precisar jurar. Eu juro por tudo que é mais sagrado. No dia que eu precisar jurar alguma coisa na minha vida, eu não quero mais nada. A minha palavra é sim, sim, não, não. Quem quiser acreditar, que acredite. Eu falo uma vez, não preciso falar duas. Eu não preciso me justificar. Eu não preciso forçar a barra para ninguém acreditar em mim. O que eu quero é que você seja essa pessoa, sabe, tão íntima de Deus, que quando você falar, as pessoas falarem, está aí um homem sábio, está uma mulher sábia. Na simplicidade das suas palavras, você ter poder para curar as pessoas. Tem muita gente falando muito bonito, gente. Tem muita gente com muita ciência, com muito conhecimento, com muita coisa. Eu sempre falei aqui, a minha fala é uma fala simples. Às vezes os meninos têm uma dificuldade na hora de editar um trechinho do vídeo, porque num trechinho pequeno eu falo um monte de coisa errada. Eles têm uma dificuldade para achar um trechinho ali. Mas eu não me preocupo com isso não. Eu me preocupo é que a minha palavra seja sempre. Não que eu não me preocupe, que eu quero melhorar, obviamente, a cada dia. Quero ter quero quanto menos errar, é melhor. Mas o que eu quero, mais do que falar bonito, é que a minha fala, que a minha comunicação transmita o poder de Deus. Para eu poder ver a tua vida restaurada, para eu ver o teu casamento bacana, para eu poder ver você prosperando, para eu poder gerar em você uma atitude que vai mudar a tua vida, para eu te ensinar a fazer um projeto de vida que vai fazer você voar. Escuta uma coisa que eu vou te dizer, porque Deus falou isso ao meu coração. Tem gente que a gente quer que voe conosco. Essas pessoas até têm asas, mas tem hora que você tem que entender que você tem que voar sozinho. Tem hora que tem pessoas que vão prender você, vai impedir você de voar. Tem coisas que se você ficar entrelaçado, é como uma águia que sai do ninho. A mamãe águia pega um e joga, pega o outro e joga, pega o outro e joga. Se você quiser às vezes ficar ali agarrado, você não vai voar. Tem coisas que impedem você de voar. Tem coisas que estragam a tua comunicação. Tem coisas que roubam o teu futuro. A gente não pode deixar isso. Com todo o meu coração, eu queria dizer para os irmãos hoje. Talvez tem gente aqui, alguém me assistindo. Você podia estar tão bem, vocês aqui poderiam estar melhores do que estão. Mas tem tido uma comunicação errada, vocês estão se comunicando errado. Sabe, às vezes a boca é só coisa amarga, é coisa ruim. Estou dizendo para vocês que estão aqui, se você está vivendo hoje com só fala bobagem, é fofoca, é coisa que não deve, pelo amor de Deus. Onde é que tua vida vai parar? O que você vai conseguir com isso na vida? Uma vida medíocre? Vivendo de migalha, de miséria, uma vida apoucada? Pelo amor de Deus. Sabe, Deus quer que você vá além, Deus quer que você cresça, Deus quer que você prospere. Deus quer que você fale, o mar se abra. Deus quer que você abra a sua boca, Ele encha. Sabe, Deus quer te colocar entre os maiorais, Deus quer colocar você, promover você, Deus quer fazer coisa grande com a tua vida. Agora você ficar entrelaçado, amarrado com, meu Deus. A vida passa assim, gente. De verdade, a vida passa assim. Hoje eu fui para Peruíbe, meu filho
Gabriel no banco do carro de trás. Eu olhei para trás e falei, meu Deus, tem um homem já aqui no carro. 10 anos. Parece que foi ontem que o Gabriel nasceu. Está com 10 anos. Sabe, o tempo passa assim. Eu olho no espelho, eu já vejo rugas em mim. A pele não é mais aquela pele lisinha da irmã Maria. Um dia eu vou descobrir esse segredo. O tempo passa assim, ó. E Deus quer que você use essa comunicação poderosa para alcançar tudo que Ele tem para a tua vida. Eu queria encerrar te dizendo uma coisa, se você me permitir. A comunicação de Paulo foi tão poderosa que mudou a história do cristianismo. Saulo de Tarso tinha conhecimento, muito conhecimento da ciência da época. Saulo de Tarso tinha muito conhecimento da lei, porque ele foi criado aos pés de Gamaliel. Mas foi o apóstolo Paulo que comunicou uma palavra poderosa que mudou o cristianismo. Que você, que eu, possamos ter esta palavra nas nossas bocas, capaz de mudar e de transformar o mundo. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Nós vamos mudar o mundo. Teu mundo é tua casa, teu mundo é tua família, teu mundo é teu marido, teu mundo é tua esposa. Você vai mudar teu mundo. Teu mundo é teu filho, tua filha. Você vai mudar o teu mundo com a tua comunicação. Você vai mudar o teu mundo. Você vai mudar a tua vida com o poder daquilo que sai da tua boca. Você vai mudar a tua vida, você vai mudar teu emprego, teu comércio. Olha, você vai ser honrado, você vai ser honrado, você vai ser honrado por Deus. Curve a sua cabeça, por favor. Pai amado e eterno, eu sei que há poder em nossas palavras. Eu sei que mais do que meras palavras, a nossa palavra tem poder. Eu sei que o Teu Espírito nos motiva a falar o que é certo. Eu sei que o Teu Espírito nos segura para não falarmos o que não é certo. Eu sei que o Teu Espírito é o tempero que tempera as nossas vidas e que nos instrui com sabedoria. Algumas pessoas estão hoje com a vida, Pai, complicada por aquilo que falam. Mas não é simplesmente por aquilo que falam, é porque o que as motiva, aquilo que tem levado elas a falarem isso, é que tem arruinado suas vidas. E hoje, nós estamos aqui, Deus, rendidos e submetidos à Tua vontade, porque queremos inundar a nossa vida na Tua palavra. Queremos mergulhar neste rio, ao ponto do nosso coração transbordar, ao ponto de não haver distinção entre nós e o Senhor, de tal forma, de tal maneira, que aquilo que sair das nossas bocas tem o poder de curar, que tenha doçura no nosso falar, que tenha alegria no nosso falar, no nosso viver, que tenhamos o domínio daquilo que nós falamos, que possamos subjugar a nossa fala para não pecar contra Ti. Deus, ajuda quem hoje entrou aqui, talvez com timidez, talvez alguém cuja boca tem sido uma espada afiada contra a própria vida. Talvez alguém que não perceba que todas as vezes que fala, é como se passasse uma navalha afiada no próprio corpo. Mas hoje nós te pedimos, Pai,
nos ajuda, nos capacita, nos instrui, nos dirige a termos esta vida contigo. A começarmos hoje a inundar o nosso coração com a tua palavra. Sabemos que há um caminho a percorrer, mas queremos percorrer este caminho. Não há volta, Deus, não queremos volta, não queremos retorno, porque nós queremos ter uma comunicação poderosa para influenciar a nossa família, para curar, para ajudar pessoas a terem uma vida melhor, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos aos céus, que a graça, a paz, a misericórdia e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dirija você e a sua família por uma semana vitoriosa, com uma comunicação poderosa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia! Glória a Deus.